E o nosso entrevistado desta sexta-feira é Chico Guerra. Ele é candidato a vice-prefeito pelo Republicanos e que tem de cabeça de chapa, né, Júlio Freitas. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Melissa. Boa tarde a toda a tua equipe aí e também todos que nos acompanham agora nesse momento pela Bitcom TV. Obrigada. Vereador, eu vou lhe chamar como vereador porque sim, né? Estás aí como vereador, candidato a vice-prefeito. Chico, primeiramente, e é isso eu estou fazendo com todos os nossos entrevistados, as pessoas estão muito próximas, conhecem muito da sua história, mas eu gostaria de separar esse momento, esse espaço para que você se apresente. Conta um pouquinho do teu histórico. Muito bom. Bom, na verdade, estou agora com 52 anos, né? Pai de Nicole e Guilherme, casado com Patrícia. Minha formação é de contador, né? Também como perito financeiro. Fiz a pós em a gestão empresarial, né? Tive uns mais de 25 anos praticamente trabalhando em 3 empresas na área financeira, né? Então, meu forte é o financeiro. E depois, nesse período aí, em 2016, na verdade, em decisão dentro da família, optei por ingressar na vida política. Foi quando lá em 2016, então, quando era ainda o vereador Daniel Guerra, ele estaria saindo da Casa Legislativa, né, e estaria indo tentar a candidatura para prefeito, lá em 2016. E foi quando eu ingressei, então, com a candidato de vereador e, graças a Deus, eu tive êxito nessa questão aí. E aí eu fiquei esses 4 anos, estou ainda lá, né, como vereador nessa legislatura 2017 e 2020. Chico, comenta pra gente como foi, tu mesmo agora falando, né, que o teu contato, enfim, a tua experiência profissional foi voltado muito para a questão das finanças. E o teu mote, quando tu entraste ali no Legislativo caxiense, foi justamente essa questão de ter uma melhor gestão dos recursos públicos. Como foi essa tua experiência no Legislativo aí? Quando eu entrei no Legislativo, uma das minhas bandeiras, na verdade, era sempre pelos valores da família, né? Essa era a bandeira maior. E até na época eu já dizia, não tenho intenção de criar projetos, porque eu entendo que tem muita lei e atrapalha bastante. E esse é o mal, às vezes, de quando um vereador entra numa legislatura, ele acha que tem que fazer um monte de projetos. Não é por aí, né? O vereador tem várias atividades dentro da legislatura. E o que mais eu vejo nessa questão ali é a questão de fiscalização. Porque a gente sempre ouve problema em todo o Brasil. Tem corrupção aqui, eles fazem um jeitinho lá e tudo mais. E essa era uma das minhas intenções, fiscalizar bastante. E como eu conheço bastante a questão de números, porque eu tenho toda essa teoria, né, na parte contábil e a experiência, a prática, a vivência na questão de finanças, né, para mim ficou fácil de entender a questão de números. E queira ou não queira, a gente está sempre fiscalizando o executivo. Todas as operações têm que ser fiscalizadas. E isso que é importante, né? Então, tu tem que ter pelo menos uma base, um entendimento. Muitas vezes, tu acaba pegando um balanço de uma empresa, tipo a Codeca. Tu tem que entender o que está acontecendo lá.
Tu tem que saber dos números, tem que saber fazer uma análise em cima. Então esse foi o meu lado forte que eu consegui, né? E tanto é que no início, lá em 2017, eu tinha muita solicitação de servidores na época informando que estavam fazendo coisas que no passado que não era certo e tudo mais, e aí a gente apurava sempre, e como a gente estava também, era da situação, estava no executivo, né, porque tinha o prefeito Daniel Guerra, então ficava mais fácil para trabalhar essa questão aí e consertar o que estava errado. Ai, que bacana, que bacana ouvir essa sua colocação aí, dessa relação de fiscalização e de entender dos números. Por isso que eu achei importante a gente comentar dessa sua vivência, porque, afinal de contas, o senhor saiu da iniciativa privada e foi direto foi eleito, né? Já não tinha participado de outro pleito, e levar essa experiência e também saber como ficou essa experiência, né? Ao contrário, como foi essa experiência de se tornar um agente público. E aí eu lhe faço a pergunta, por que ser vice-prefeito de Caxias do Sul? Bom, eu entendo, já no passado, quando eu estava na iniciativa privada, eu nunca pensava em ser político. Porém, nós sempre reclamávamos dos políticos que estavam governando. E eu entendo que não adianta ficar sentado atrás de um computador só reclamando. Tem que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa. Então esse foi o motivo maior de eu ter entrado também na política, porque eu precisava fazer acontecer, precisava entender o que estava acontecendo, que é tão difícil que as pessoas entram lá, não faz acontecer as coisas ou se transformam, mudam a postura e tudo mais. Então, em razão disso aí, foi a iniciativa minha para entrar na vida política, para entender o que acontecia e parar de reclamar, né, e fazer as coisas pela população. Fiquei 4 anos, ainda estou como vereador. Na minha opinião, entendo que um vereador, uma pessoa, um cidadão, né, ele, em 4 anos, na função de vereador, é mais do que suficiente para ele botar todos os seus ideais, todos os seus projetos, se tem, fazer todo o serviço em cima dessa questão. Em razão disso, eu já tinha como definição que eu não ia tentar novamente como vereador, apesar que eu fui muito cobrado pelos meus amigos, diziam que que é certo e tudo mais, mas eu explicava para eles que 4 anos é mais do que suficiente, né? Tem que mostrar serviço em 4 anos. E a partir daí, como definido que eu estava que não tentaria como vereador, eu estaria disponível para o partido. E entre conversas aqui e para lá e tudo mais, chegou ao consenso que eu estaria bem, né, como candidato a vice-prefeito. E foi aí que eu aceitei para tentar continuar o que nós vinha fazendo dentro do executivo, trabalhando com a certeza de que é possível fazer da melhor forma possível, usar o dinheiro público nas necessidades que mais tem carência, né, que é a questão da saúde, educação e depois a segurança, e por isso que eu estou aceitando, né, esse desafio aí para continuar esse trabalho, uma vez que eu estive em 2019, durante todo o ano, na função de chefe de gabinete para fazer isso aí acontecer. Que bacana. E outro detalhe que penso que seja importante é que o senhor, juntamente com o Júlio, vocês trabalharam juntos. Então, vocês têm um pensamento, né? Uma forma, enfim, uns objetivos compatíveis, né? Pensam de uma maneira conjunta. Então, isso facilita para o trabalho, né? É bem verdade mesmo, Melissa. Esse ponto é fundamental, porque a gente tem as mesma ideologia. O que eu me refiro aqui?
a gente entende que cada centavo do dinheiro público, ele tem que ser muito bem investido. Então, a gente sabe que a gente tem problemas em todas as áreas. A gente sabe que a gente não vai fazer milagre, que é impossível transformar uma cidade de um dia para outro, um ano para o outro. Tem que ter uma caminhada, tem que ser plantado agora, para possivelmente o que nós estivermos plantando agora, daqui uma década, daqui 2, a gente vai ter retorno e faz com que Caxias cresça e se desenvolva melhor ainda. E pensando assim, como tanto eu penso e como o Júlio, candidato a prefeito, pensa também dessa mesma forma, a gente está procurando o quê? Quando ele esteve já em 2017, eu acabei entrando em 2019 no Executivo, mas eu acompanhava como chefe, como líder de governo na Câmara, eu acompanhava todos os eventos também, as reuniões e os projetos dentro do Executivo. A gente tem o pensamento de que nós precisamos, para cada centavo recebido da população, transformar esse centavo em uma melhoria em, pelo menos, nas 3 áreas mais prioritárias, né? Saúde, educação e segurança. Claro que tem que ter assistência para todas as outras áreas, mas o volume maior tem que cair nessas 3 áreas, porque a necessidade é maior sempre nessas 3 áreas aí: saúde, educação e segurança. Claro que também tem os investimentos em outras áreas que permanecerão e continuarão, mas as prioridades têm que ser primeiro atendidas, e essa mentalidade, tanto eu como ele, nós temos a mesma: fazer acontecer, e se o resultado não der agora, pelo menos plantar, para que no futuro a gente possa colher, os caxienses podem colher também. Que bacana. Olha, agora a gente tem um espaço que nós já vamos nos encaminhando mais ou menos para o encerramento, mas tem um espaço que eu deixo aberto, que é justamente o momento para que cada candidato a vice possa passar o seu recado para a comunidade caxiense. Bom, Melissa, como eu sempre digo, né? Para mim, estar na vida política é uma missão. Então, eu estou me colocando à disposição das pessoas como uma pessoa honesta, íntegra e justa, sabendo que o passado, que era aquela história de só ficar reclamando dos políticos, não adianta nada, tem que agir, e em razão disso é que eu estou me disponibilizando para candidato a vice, para poder fazer as coisas certas. A gente entende que todo ser humano erra, ninguém é perfeito, mas a gente erra tentando fazer alguma coisa melhor, e é só por isso. Então, o que eu deixo de recado: tem opções para os caxienses, e por nós conhecermos tudo que a gente passou desde 2017, 2018, 2019, a gente entende que a gente está muito bem preparado, porque a gente já sabe todos os caminhos, e a questão é trabalhar com seriedade e com muita vontade. Trabalho vai ter bastante, com certeza absoluta. Só que a gente precisa começar a fazer ele bem feito e bem direcionado, para que no futuro todos possam colher. E não é por nada que eu estou na vida política, porque é óbvio que eu estou pensando também nos meus filhos. Minha filha de 15 anos e meu filho de 9 anos, eu preciso preparar a cidade no futuro para eles poderem depois ter a disponibilidade de emprego, de saúde, educação e tudo mais. E isso serve para todas as outras famílias que têm filhos também, que vão precisar no futuro. Porque se a gente não plantar agora, não construir agora, imagina o que vai ser daqui 4, 5 anos ou daqui 10 anos.
Com Daqui certeza. um pouco a gente não cuida, a gente vira uma Venezuela. Com certeza, e o senhor acaba plantando uma consciência política, né? Também nessa nova geração, através dessa postura de ingressar na carreira, na vida política, né? Acaba criando já essa consciência. Exatamente, isso que é importante, apesar que ela já está se formando muito forte no Brasil inteiro, né? Então, precisa cultivar ainda mais isso aí. A juventude precisa ter consciência que o que se faz agora vai se colher no futuro. Se for muito bem feito, os resultados virão. Da mesma forma, o que não for feito, depois as desgraças virão também. Então, por isso que tem que ter uma cautela e o cuidado e o estudo muito grande de escolher os candidatos certos. Ver o passado. Como foi no passado? O que fez no passado? Porque uma pessoa não muda. Ela não se transforma. A não ser um milagre, a pessoa só está escondendo o que ela é, ou não teve oportunidade. Então, uma pessoa que não é honesta, não vai ser honesta depois que entra na política. Possivelmente, quando der alguma oportunidade, ela vai mostrar quem ela é. Por isso que é bom ver o passado. É muito importante estudar o passado. Quem foi essa pessoa no passado? O que ele fez certo, o que ele fez errado? Qual foram os princípios dele? Porque se um dia ele fez algo errado, é porque pode ser que ele venha fazer novamente esse mesmo erro. Certo. Vereador Chico Guerra, candidato a vice-prefeito pelo Republicanos, muito obrigada. Eu desejo, tanto para você quanto para o Júlio, uma ótima campanha, que vocês façam um excelente trabalho, porque quem ganha são os caxienses. Muito obrigada. E vamos seguir, porque hoje iniciou a propaganda eleitoral, agora a campanha deslancha com tudo mesmo, né? Boa tarde. Com certeza, uma boa tarde para vocês todos aí, Melissa, tá? Tudo de bom para vocês aí. Obrigada. E agora você acompanha a agenda dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito aqui de Caxias do Sul desta sexta-feira, dia 9 de outubro. Lembrando, logo mais você vai acompanhar o horário, a propaganda eleitoral gratuita de TV, lançamento, vai ali a partir das 13 horas. Então, acompanhe a agenda.